A arte nunca nasce pronta. Ela é feita de etapas, tentativas, desvios. E aqui, no Rastro Criativo, a gente segue esses caminhos. Vasculha as etapas de criação, os bastidores e as inquietações até a obra final. Eu sou Sabrina Lento Mourão e nessa primeira temporada convido você a conhecer de perto o universo de 10 artistas incríveis de Caruaru. Hoje o Rastro Criativo conversa com ela, que é a artista circense, atriz e autora da dramaturgia Ibirá e as Sementes de Algaroba, obra vencedora do Prêmio Ariano Suassuna de Dramaturgia de 2024. Ela escreve com o corpo, com a ancestralidade e com a memória. E hoje a gente vai conversar sobre tudo isso. Areta, o que te move a criar? E aí, Sabrina, e aí, galera, ouvintes do Rastro Criativo, que massa estar aqui. Nossa, muito obrigado, muito feliz por poder estar participando, partilhando um pouco de todos esses processos criativos. Bom, responder a pergunta, o que me move a criar? Nossa, são muitas coisas e depende do dia e do momento da vida. Mas eu acho que o que iniciou, esse impulso, né, princípio de querer criar e de me envolver na criação, eu acho que é uma inquietação que está em todo e qualquer artista, essa inadequação com o mundo, essa vontade de ter que colocar as coisas em algum lugar, da gente não se satisfazer só com o nosso pensamento, só com o que a gente sente, mas ter que expressar. E como uma boa artista, eu sempre fui inadequada. Então tive uma infância e adolescência que não me sentia parte de nenhum dos grupos que estavam ao meu redor, e isso me angustiava. E aí, encontrando o teatro, eu fui entendendo por que isso me angustiava e encontrando um pouco esse meu lugar no mundo. E acho que todas essas questões, essas angústias, esses pensamentos, essa vontade de falar vão me movendo a criar. E aí os assuntos variam, né? Eu acho que eu tento criar a partir do que me encanta, do que me contagia. Seja eu estar andando por uma rua e ver uma imagem de pessoas conversando e aquilo me trazer memórias ou me trazer uma catarse naquele momento que me dá vontade de falar sobre aquilo. Então, acho que ser artista é trabalhar esse espírito poroso que se deixa atravessar, que se deixa contagiar, ter os ouvidos, olhos e coração aberto para o que a vida e o mundo vai colocando enquanto poesia, né? Como é criar para você? Seja uma peça ou performance, tem um ritual, um método, é caótico? Fala aí como é. Então, Sabrina, o processo criativo para mim não segue muito um roteiro, não. Claro que em algum momento exige uma pitada ali de pragmatismo para organizar as coisas e transformando isso em projeto, né? Tomando corpo para você poder fazer a coisa acontecer e a roda girar, mas a princípio sempre é bem caótico. Pelo menos as experiências que eu tive até aqui, e partilho disso com outros artistas. Então, um dia você tem um ensaio, um processo muito bom e desenvolve muitas coisas, e em outro você está completamente perdida e acha que aquilo não vai dar em lugar nenhum. E sempre chega esse momento que você acha que não vai dar em lugar nenhum, que não vai sair até que sai. E eu acho que você ser artista é também saber conviver com essa incerteza, né? E confiar naquilo que te guia, naquela pulsão criativa que vai te movendo. Então, é um processo, para mim, caótico, mas que eu vou me alicerçando naquilo que eu estudo, né? Eu vou buscando referências, autores, podcasts, produção audiovisual, né? Curtas, documentários, enfim, leio muito, vejo, assisto, escuto. Então, a partir do momento que eu vou criando esse arcabouço, né, de referências, isso vai me trazendo insights. Eu acho que, naturalmente, a partir desse vocabulário, a coisa vai fluindo e esse espontâneo vai tendo onde se alicerçar para que ele germine, sabe? Então, eu acho que eu sempre parto daí, de ter muitas referências para poder ir para a sala de ensaio e começar a criar. E as pessoas que criam comigo também seguem muito esse fluxo natural do processo e a gente se entende nesse lugar de confusão. E eu acho que é ir testando também. Eu vou muito pro tentar, seja feio, bonito ou errado, mas eu testo em cena para ver se funciona ou não funciona. E aí vou me guiando para o que é que tá fazendo sentido ou não, sabe? Mas eu acho que é isso. Eu fico bem
obcecada, porque eu estou num processo e tudo ao meu redor é sobre aquilo. Ler sobre aquilo, assistir sobre aquilo, ouvir sobre aquilo. E acho que conversar muito com as pessoas também me ajuda. Em Ibirá, por exemplo, a gente ainda não chegou aí, mas eu faço a personagem de uma feirante. Então, ir para a rua, ir para a feira, conversar com feirantes, trocar ideia, ouvir seu cotidiano, me ajudou muito a me guiar melhor, a ter orientações de como eu podia construir essa personagem, construir esse espetáculo. Enfim, acho que isso é muito importante, a gente mergulhar na essência do que a gente está querendo falar, sabe? Sou natural de Arco Verde e moro em Caruaru, mas está sempre também se deslocando com o teatro, com tuas peças, né? Como esse deslocamento reverbera na tua produção e no teu fazer artístico? Eu sou de Arco Verde, é Portal do Sertão Pernambucano, né? Então, eu sempre falo que sou de Arco Verde, tenho muito orgulho disso, porque é uma terra de muita arte, de muita efervescência cultural. Então, eu acho que isso também compõe como eu fui me construindo enquanto artista, enquanto palhaça, corporeidades, né, ritmo. Então a gente tem um samba de coco lá que é muito forte. Eu acho que eu tenho um apego e uma conexão com a percussão, mesmo que eu não faça isso de maneira profissional, mas eu sempre brinco com a percussão. Então acho que já vem muito dessa memória do batuque que sempre me atravessou no sertão pernambucano. E aí vem vindo essas características sempre do que é a essência daquele território, né? Mas, como você disse, também circula por muitos lugares. Trabalhar com teatro é isso, a gente está sempre em itinerância, né? Essa vida itinerante, artística. E isso é muito incrível, porque dá muita munição para novos projetos, para criar novas coisas. A gente está circulando muito com o Ibirá e a gente está circulando muito pelos interiores pernambucanos, especialmente. A gente foi para algumas zonas rurais aqui de Caruaru, algumas regiões de zona rural, e fomos para cidades de todas as mesorregiões de Pernambuco já. E, nossa, isso tem sido uma experiência fantástica, né? Esse deslocamento e ver diferentes realidades, e a gente trata muito sobre a realidade feminina, então ver recortes diferentes de mulheres em espaços diferentes e poder comparar isso quando eu vou, já fiz cursos em São Paulo, por exemplo, e posso ver outra realidade artística e ver como todo mundo faz. E o que a gente tem aqui no interior é muito potente, muito forte, muito atravessador. E que a gente precisa acreditar nisso. Então, sempre que eu saio, também eu percebo isso, de como o chão que eu piso é muito fértil. E que não é lá fora que vai ser a salvação, que eu vou encontrar todas as coisas. Às vezes a gente tem muito... Vejo artistas muito com esse pensamento que eu compreendo que a gente tem, né, incentivos muito mais nas regiões, nos eixos ali, sul-sudeste, mas tem algo no nosso chão que não tem em lugar nenhum, sabe? Então, acho que sair e apresentar em diversos lugares, e escutar outros artistas, e escutar outras pessoas que também não são artistas, fazem com que eu tenha mais propriedade do meu caminho, sabe? Consiga realmente entender de onde eu sou e para onde eu quero estar caminhando. Além de me trazer munição, como eu falei, para outros processos criativos. Acho que o teatro é uma arte que a gente precisa estar se comunicando, estar escutando histórias, né? O ator aí é uma criatura que rouba histórias e vai reinventando em cima disso. Então, esse caminhar por diversos lugares é muito importante. O texto de Ibirá nasce ali enraizado na terra, né? Na árvore, nos ciclos. Como foi o processo de gestação dessa dramaturgia? Também tem uma oralidade bem latente no texto. Achei muito interessante isso. A voz, os ritmos, as pausas, uma demarcação assim do sotaque mesmo. Tudo isso carrega muita ancestralidade. Tu partiu de histórias reais da sua família, da sua comunidade, do seu entorno, ou essa criação foi mais um chamado interno, uma coisa que surgiu de ti mesmo? Então, das duas coisas. Com as Madalenas, né, o grupo que eu participo, que a gente roda com o Ibirá, a gente tinha um espetáculo anterior que chamava Bairaí. É um espetáculo que traz textos de diversas autoras. Então não era um texto autoral, né, de ninguém do grupo, e a gente já vinha com essa discussão de querer fazer algo mais autoral. E era uma coxa de retalhos, assim. Foi um projeto muito importante pra gente, que foi
por onde a gente começou, né? Mas eu já estava com essa inquietação de querer escrever algo, para que a gente tivesse algo nosso. E Ibará, ele é mais... ele tem uma revolta muito forte em como é construído o espetáculo. E que é muito necessária também. Mas eu estava com a vontade de falar mais pelas entrelinhas, falar dessas violências, mas de uma maneira mais poética, mais simbólica, e tentar também dar voz a essas mulheres. Acho que em Baraê a gente estava falando muito sobre como nos violentam, mas dando luz aos autores dessa violência, sabe? Então a gente ia muito para cima dos homens quando a gente apresentava na plateia, né? A gente falava muito direcionando para eles e batendo de frente, e era muito massa isso. Mas eu estava com vontade de dar voz a todas essas mulheres, né? E tentar não restringir só os seus algozes, mas o que é que essas mulheres são, né? Quais são suas particularidades, quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos, quem elas são para além dessas violências, como elas se constituíram enquanto pessoa antes de atravessarem por tantas questões machistas e tudo mais. Enfim, eu estava com esse desejo. E aí eu comecei a elaborar isso. E aí vão vindo muitas outras coisas que vão te contagiando, né? Então, tem também um pouco, não de forma literal, mas inspiração em histórias de mulheres da minha família, da minha avó, de como eu a enxergava, também de mulheres do interior que eu fui observando. Eu tenho um deslumbramento muito grande pela feira, já era uma coisa que eu queria falar, sempre que eu ia na feira eu ficava, nossa, que coisa linda, como a delicadeza, como a coisa miúda, sabe, a singeleza mesmo do cotidiano é tão interessante. Eu queria muito falar sobre essa singeleza, essa miudeza. Então, todas essas coisas foram compondo, foram se juntando e virando um bolo de vontade de criar, e daí foi nascendo o Ibirá. Depois fui também lendo e assistindo um pouco sobre as medicinas naturais, né, feitas pelas mulheres ao longo da história, sobre as parteiras, sobre as rezadeiras. Uma figura de uma rezadeira veio para mim numa improvisação em um curso que não tinha nada a ver, mas a gente faz muita improvisação, né, nos cursos de teatro. E aí me veio essa figura de uma senhora que rezava, e eu comecei a ficar com isso na minha cabeça, dentro de mim. Poxa, uma mulher que reza, eu acho tão bonito também. Essa coisa da fé, da reza e da relação feminina com isso. E comecei a estudar um pouco sobre as rezadeiras. E fui trazendo essas coisas que iam me contagiando, sabe? Então tem muito essa coisa nossa também, né, do território. Muito por eu gostar tanto da feira, dessas mulheres mais populares. Porque eu acho também que a gente vem tendo no teatro um movimento que não deixa de ser válido, claro, mas às vezes muito que fica só nas pessoas academicistas e só chega muitas vezes em quem já sabe, em quem já tem uma certa consciência sobre essas repressões, sobre essas violências. E eu queria falar com o povo, eu queria que esse espetáculo chegasse em qualquer pessoa, como a gente está chegando em zona rural, como a gente está chegando em cidades menores que sejam, porque eu acho que não faz sentido a gente ficar falando pra gente, sabe? Eu ficava também com essa indignação de ir para espetáculos e ver só a classe artística lá. E cadê o povo? Onde estão as pessoas que não trabalham no meio artístico, sabe? Então, ficava muito nessa retroalimentação de falar para si, e a gente escuta e fala de volta e debate, mas a gente tem essa consciência, que não impede também da gente passar por violências, é claro. Isso deve estar sempre tendo manutenção, a gente tem que estar sempre atento enquanto mulher. Mas eu queria falar com o povo, com essas mulheres que eu via na feira, com senhoras que eu via como rezadeiras, com todas essas pessoas, sabe? E com os homens também que fazem, que são autores dessa violência e que eu vejo ao meu redor, que não frequentam teatros. Como é que eu chego nessas pessoas? Então, eu queria que tivesse essa força, que tivesse essa arte, que tivesse essa poesia, mas que fosse, sobretudo, um espetáculo que falasse com todo mundo. E daí foi nascendo. O texto de Ibirá, além dessa natureza viva, do dia a dia que ele traz, ele tem um atravessamento de gênero muito forte, né? E aí eu queria saber como é para tu ser mulher, artista nordestina hoje, atuando entre o teatro e a literatura. Como é que tu percebe também
o lugar da mulher no fazer dramatúrgico hoje? Qual a importância de vencer um prêmio como Ariano Suassuna em 2024? Escrevendo o que tu escreve, comunicando o que tu comunica, com todos esses símbolos, com toda essa narrativa e essa ancestralidade. Olha, eu acho que ser artista já é andar na contramão do mundo, né? E ser artista mulher é 5 vezes mais isso. Porque você não está só rompendo uma lógica do sistema no sentido capitalista, de escolher algo que as pessoas esperam, que todo mundo vem e acha que você não vai conseguir sustentar disso, mas também de comportamento. E eu sempre me senti que eu não tinha esse comportamento esperado para uma mulher. Como eu falei lá no início, eu sentia sempre essa inadequação na infância, na adolescência, de não performar uma feminilidade, uma delicadeza esperada. Então, sempre foi uma menina que gostou de correr na rua, de andar de skate, de lutar. Então, eu gostava de brincadeiras, entre muitas aspas, de meninos, né, ditas para meninos. E isso foi seguindo para a adolescência, e aí sempre me questionavam sobre o meu comportamento. E tudo isso, eu acho que faz com que a gente quebre uma lógica não só da profissão, mas do ser mulher. De entender que, como artista, a gente coloca em cena, e eu digo a gente porque você é artista também, né? E todas as minhas outras colegas que me acompanham nesse caminho, a gente coloca outros jeitos de existir, de ser mulher no mundo, quando a gente faz personagens, quando a gente faz a graça, quando a gente faz o horror, quando a gente faz com o nosso corpo formas e jeitos e coisas que quem olha de fora e quem não é do meio pode achar aquilo uma afronta para o feminino, e a gente se descobre tão mulher nessa potência criativa. Então, acho que ser mulher, artista, nordestina, sertaneja, é uma delícia. Eu me sinto cheia de potencialidades, de coisas que me cercam em todas essas nomenclaturas que me possibilitam criar. Mas claro que tem suas dores, suas dificuldades, né? Você tem que se afirmar muito. Ao longo do que eu fui chegando no teatro, antes do teatro eu era super tímida, nossa, super insegura. E o teatro foi me dando esse respaldo. Eu acho que é uma arte que te deixa forte, porque é uma arte de muita exposição. Você está em cena, todo mundo está te olhando, todo mundo está te julgando. Então você tem que saber de si, sabe? Então você vai ganhando essa força, porque se você não souber de si, vão te atropelar. E você sendo mulher, isso é ainda mais forte. Então eu acho que o teatro me deu isso. Eu fui criando mais essa autoestima, essa segurança de conseguir dizer e segurar o que eu estou falando e acreditar no que eu estou dizendo. E é claro que muitas vezes a gente percebe a energia masculina ali de artistas do meio que te subestimam ou não dão muita bola ao que você está falando. Isso é clássico, né? E a gente vê isso no meio artístico também. Não é porque são homens que estão trabalhando essa sensibilidade que isso deixa de acontecer. Mas eu acho que ter companheiros do meu lado também favorece muito isso, essa segurança. Então, as Madalenas foi algo muito importante e é algo muito importante na minha vida, nessa construção feminina. Porque é um lugar que eu posso falar, que elas também podem falar, e que a gente vê dentro disso tudo o que se cruza, o que a gente se identifica e a gente se potencializa dentro desse grupo. Eu acho que ser a artista que eu sou hoje, eu sou a artista que sou hoje muito pelo território que eu nasci, pelo meu sertão, que claro que eu seria de qualquer maneira, porque eu acho que é uma vocação, é uma sina, não tem muito para onde correr. Mas nas coisas que eu acredito, como eu olho o mundo, tem muito do território que eu nasci, de um território que tem muita efervescência, e isso foi me trazendo experiências artísticas desde a infância, né? Os brinquedos populares, ver o boi na rua, ver o coco e a percussividade e tudo isso. Encontrar essas mulheres no meio do caminho também. Então, as Madalenas me trazem esse alicerce, esse relembrar. Elas me relembram muito de quem eu sou, do que eu posso, do que eu consigo fazer. É isso, assim. Tem muitas dificuldades, tem muitos enfrentamentos, mas que acontecem em toda profissão, né? Quando a gente é mulher, a gente sempre tem que enfrentar esse tipo de coisa. Sendo artista, isso vem com outras camadas muito mais profundas, mas eu acho que a cena me traz essa segurança, essa vontade de fazer, essa vontade de ir com tudo, sabe? Independente
do que eu vá encontrando como percalço. Então o teatro salva e o teatro proporciona. Se tu pudesse encontrar uma mulher artista, viva ou morta, para conversar sobre vida, para conversar sobre arte, quem seria? Então, menina, que pergunta boa. Nossa, inúmeras, mas de pronto me veio Hilda Hilst, que eu tô lendo agora, um livro chamado Da Prosa, que reúne os textos ficcionais dela. Mas há um tempo eu venho flertando com a possibilidade de montar um espetáculo em cima dos textos de Hilda. E iniciei um processo com outra amiga atriz há um tempo, da gente começar, né, essa criação de um espetáculo em cima dos textos dela, mas a vida foi tomando outros rumos, foram surgindo outros trabalhos e a gente não conseguiu dar continuidade. Mas nessa época eu comecei a pesquisar muito sobre ela, ver muitas entrevistas e fui ficando fascinada na figura mesmo, no ser mulher. Então é alguém que eu gostaria de trocar uma ideia, de conversar sobre as criações dela, mas sobretudo sobre ela, sobre quem ela é, sobre suas escolhas, seus caminhos, suas descobertas. E o meu mestre de um grupo de pesquisa que eu participo, né, Carlos Simeone, lá de Paraty, ele viveu em Campinas e conheceu Hilda. Então, quando ele falou isso, eu já estava pesquisando antes de começar nesse grupo de pesquisa. Mas quando ele falou isso, eu fiquei, meu Deus do céu, comecei a perguntar coisas para ele e, enfim, me despertou novamente essa curiosidade. E aí agora eu voltei para esse livro. Eu tô namorando com os textos de Hilda, com a vida dela. Vou e volto, tô deixando a coisa acontecer também, porque eu acho que é isso também, respeitar o tempo do processo criativo, porque não é fácil, né? Hilda Hilst tem suas complexidades, mas é isso. Seria uma mulher que eu queria, se eu pudesse, queria conversar com ela. Que obra tu gostaria de criar e ainda não criou? Um livro, uma peça, um espetáculo, uma intervenção, um filme? O que você gostaria de criar ainda? Olha aí, acho que na pergunta anterior eu já respondo a seguinte: o que eu gostaria muito de criar é um espetáculo em cima das obras ou da vida ou das duas coisas misturadas de Hilda Hilst. Quero muito criar um espetáculo em cima disso. E estou caminhando devagarzinho, lendo e aos poucos maturando essa ideia. Que conselho você deixaria para outras mulheres que sentem que têm uma história para contar, mas ainda não encontraram coragem ou espaço para fazer isso? Acho que se você tem uma inquietação para falar algo, uma vontade de expressar por meio da arte, então aquilo já existe de alguma maneira, já está no mundo. Porque se você sente, já é. Então acho que não tem como fugir disso. Acho que a gente pode partir da aceitação, que aquilo vai te perseguir, te inquietar, enquanto você não coloca no mundo. E eu acho que a gente deve respeitar mais a nossa intuição enquanto mulher. Se a gente quer falar sobre aquilo, não é só sobre nós, sabe? Mesmo que o trabalho não fale necessariamente sobre algo de gênero, mas ser artista, criar, sendo mulher, é algo muito revolucionário, é algo que muitas das nossas caminharam, né? E gostariam, e tentaram, e foram mortas por isso. Então eu acho que também é uma forma de se conectar com esses rastros da história. Falando de rastro criativo, né? Então eu acho que um conselho seria isso, seria entender que aquilo já é, que aquilo vai te agoniar o juízo, respeitar esses rastros femininos, essas réstias que tanto fizeram para que a gente pudesse colocar agora e ser no mundo quem a gente quiser ser. E acho que fazer entendendo no caminho, porque eu acho que a gente fica esperando muito o momento certo para criar, para colocar, para fazer a coisa acontecer. E não existe esse momento certo. Eu acho que a gente vai aprendendo. E em Birá, nossa, foi uma escola para mim. Eu aprendi muita coisa. Eu errei muito, me desdobrei, me virei do avesso enquanto atriz, de muitas vezes não saber o que é que eu estava fazendo, para onde eu estava indo, como é que eu chegava em algum lugar.
E eu acho que isso que te fortalece. Então, eu acho que faz. Faz e no caminho tu vai entendendo. Confia, sabe? Acho que é isso. Arita, muito obrigada por aceitar o convite, por participar dessa conversa, dessa troca. Diz para o pessoal como é que eles podem te encontrar, tuas redes sociais, como eles podem acompanhar teu trabalho. Ai, Sabrina, eu que agradeço, mulher. Nossa, eu tô muito boba aqui de estar participando de um podcast pela primeira vez. Muito legal, adorei a experiência, adorei poder escutar teus questionamentos e refletir sobre eles. Admiro muito também você, como artista, a gente fez um curso juntas e te escutar falar também já me deixava, olha, essa mulher diferenciada, tem muitas coisas aí nessa cabeça. E sempre trazendo uns questionamentos super interessantes. Então, nossa, sério, muita admiração, que massa esse teu trabalho. Agradeço demais. Obrigada quem estiver ouvindo. E meu Instagram é aretaluna_, areta com TH. E o Instagram do meu grupo de teatro é Madalenas Interioranas. Então, por lá, uma coisa, por um lugar você acha o outro, e eu tô sempre tentando atualizar sobre os meus trabalhos. É isso. Muito obrigada novamente, obrigada aos ouvintes e um cheiro. Você acabou de ouvir um episódio do Rastro Criativo, um podcast que investiga os processos de artistas que estão fazendo história com suas produções. Eu sou Sabrina Lento Mourão, idealizadora, produtora, host e editora desse projeto, que conta com a identidade visual de Paloma Paulino, a Pombo, da Oficina Emboá. O Rastro Criativo é realizado com incentivo da Secretaria de Cultura de Pernambuco, através do edital de Diversidade, Cultura e Periferia, pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Para acompanhar de perto nosso trabalho, siga a gente no Instagram, @podcast Rastro Criativo.